bem com você? Hoje o podcast da Alesp conversa com a mãe da Flora, que tem 7 meses, que veio aqui ainda gestante. Hoje volta a deputada Paula, da bancada feminista do PSOL. Obrigada por estar aqui conosco. Imagina, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Começamos já falando da Flora. E como é que tá essa bebê linda? Tá ótimo, né? Essa experiência da maternidade, ela é muito transformadora, apesar de muito desafiadora, conciliar isso com o trabalho parlamentar, com tantas outras funções da nossa vida, mas eu tô muito feliz com ela, muito realizada também. Inclusive, a senhora já conseguiu adaptar e colocar novas questões aqui na casa referentes a bebês. O que a senhora já fez? Conta pra gente. Com certeza. Desde que eu engravidei, eu comecei a pensar muito na importância de que os espaços, todos eles, fossem adaptados a bebês e que, consequentemente, essa adaptação seria também a possibilitar a presença de seus cuidadores, mães, pais e demais cuidadores, né? E foi assim que eu percebi que a Assembleia Legislativa, apesar de ser uma casa do povo, um espaço amplamente frequentado pelo público, não tinha um espaço adequado de trocadores. Existiam poucos trocadores, muitos deles quebrados, dentro de banheiros, localizados nos andares dos gabinetes. Então, conversando com a presidência da casa, a gente viu a possibilidade de criar aqui um espaço, um trocador, um fraldário, que tá a coisa mais linda. Eu recomendo que todo mundo que conhece, que venha visitar a Assembleia Legislativa, vá até o trocador, veja, que é um modelo muito interessante, que inclusive tem a disponibilização de fraldas de forma gratuita, lenço umedecido, espaço para aquecer água, para aquecer alimentos. Então. Exatamente, assim. Então, é algo muito agradável. Tira aquela ideia de trocar criança dentro do banheiro só, né? Um espaço realmente destinado às crianças. Eu acho que isso é muito transformador. E outra coisa que a gente fez foi a aprovação de um projeto de lei, do projeto de lei 1302 de 2023, que cria espaços como esses que a gente criou aqui na Assembleia Legislativa em todos os prédios públicos do estado de São Paulo. Então, espaços que são destinados à amamentação, a fraldário. O projeto foi aprovado, aguarda a sanção do governador, então eu estou muito feliz também por entender que a minha maternidade pode ser uma forma de garantir a adequação dos espaços públicos para toda a população do estado de São Paulo. Recentemente nós tivemos a reinauguração da creche, aqui hoje, creche municipal, dentro da área, do perímetro da Alesp. A Flora já utiliza essa creche? Sim, a Flora conhece e eu acho que é muito legal também ver a possibilidade de que as pessoas que trabalham aqui, que sonho seria, né, que todas as pessoas trabalhadoras tivessem creche no seu ambiente de trabalho, porque a localização da creche aqui possibilita, por exemplo, que as pessoas que amamentam possam ir até a creche amamentar os seus bebês, né? Tem um horário também estendido, é uma escola municipal, então que segue todas as diretrizes da prefeitura e, infelizmente, poucas creches têm um horário expandido que vai até às 7 da noite, o que possibilita também, facilita o trabalho de seus pais. Então, essa é uma creche muito legal, assim, é muito importante que ela exista aqui e a gente tem acompanhado também para garantir que ela tenha um atendimento adequado, tenha um atendimento respeitoso, um atendimento que desenvolva as crianças. Então, eu fico muito feliz de ver também esse espaço existindo aqui na Assembleia, ainda que ele seja aberto a toda a comunidade, o que com certeza também é um ponto bastante importante. Me permita chamá-la de você. É verdade que você tem um olhar privilegiado para a creche? Do seu gabinete? Do gabinete a gente consegue ver a creche e é muito legal ver essa dinâmica das crianças brincando, se divertindo, né? Eu acredito muito que o livre brincar é, na verdade, uma forma de conseguir também desenvolver as crianças, né? Então, espaços adequados de brincadeira, eles devem existir em todas as creches municipais, e falo especialmente aqui da cidade de São Paulo, da capital onde a gente está. Então, as creches precisam ser adequadas, e a gente sabe que, infelizmente, a partir da terceirização das creches, né? Então, a partir da terceirização dos serviços, nem todas as creches são diretas, muitas são conveniadas, muitas delas deixam de ter espaços adequados também ao desenvolvimento das crianças. Área livre, muitas são em prédio, em cima de padaria, sabe? Em locais que não são adequados ao desenvolvimento das crianças. Não é para uma criança ficar trancada dentro de uma sala. Ela precisa brincar, ter direito ao livre brincar. Isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças, dos bebês. Então, ver também e olhar lá do gabinete, ver as crianças brincando todo dia, né, o dia inteiro, é algo também que é muito motivador até para o nosso próprio trabalho. Já tem algum outro projeto
projeto de lei na gaveta envolvendo essa área? Com certeza, a gente já protocolou um projeto de lei também, logo na volta do recesso, que é um projeto de lei para a instituição da semana entre o dia 1º e o dia 7 de agosto, como a semana, que já é a Semana Mundial da Amamentação, como a Semana Estadual da Amamentação. E eu acho que isso é muito importante, porque a amamentação é algo que é previsto pelo Ministério da Saúde, né, como uma forma exclusiva de alimentação dos bebês até os 6 meses e que deve ser estendido até os 2 anos de forma complementar com outros alimentos. Mas, infelizmente, poucas pessoas sabem qual é a importância da amamentação, do aleitamento materno, o quanto o aleitamento materno livra crianças de doenças no momento e depois, né? Previne a obesidade infantil, mas é também a primeira vacina da criança. Como o aleitamento materno também ajuda na própria cura do parto, né? Então, previne hemorragia, sangramento. Eu sou uma pessoa que tive o grande privilégio de amamentar minha filha na primeira hora de vida dela. Isso fortaleceu muito o vínculo entre nós duas, né? Um atendimento respeitoso, a nossa luta por um atendimento respeitoso para todas as pessoas que têm filhos é algo importantíssimo. Então, a gente quer usar essa semana, que já é reconhecida mundialmente pelo Unicef como a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ela seja reconhecida aqui no estado de São Paulo como a Semana Estadual da Amamentação. Então, que ela seja utilizada para promover campanhas informativas sobre a importância da amamentação, mas também de capacitação de profissionais de saúde, profissionais responsáveis pelo atendimento de gestantes, de puérperas e de bebês, para que também capacitá-los sobre a importância de auxiliar as pessoas a amamentarem, auxiliar os bebês a mamarem. Sabe que antes de ter filho, eu achava, e eu falo isso em todos os lugares, porque isso para mim é muito emblemático, que para amamentar bastava seio, leite e bebê. E não é verdade. Não. Na verdade, a amamentação ela é um aprendizado para quem amamenta e para quem é amamentado. Então, os profissionais de saúde precisam estar capacitados também para ensinar as mulheres a amamentar, os bebês a mamar. Porque senão vira um estresse, uma roda viva que a criança não é alimentada, fica estressada, a mãe mais ainda, fica nervosa. E machuca. Às vezes tem as inflamações. Com certeza. E aí a gente cai numa grande propaganda que existe da indústria da fórmula infantil e muitas de nós somos convencidas de que o nosso leite não é suficiente para amamentar os nossos filhos. Isso é uma mentira, porque na verdade não existe melhor alimento no mundo para os nossos filhos do que o leite que nós produzimos. Então, desde o colostro, né? Exatamente. Então, só que para isso é necessário capacitação. Não pode ser que só quem tem dinheiro tenha acesso a profissionais que ensinem essas pessoas a amamentar, os bebês a mamar. Então, isso precisa ser política pública, a gente quer usar essa semana para isso também. E para encerrar esse tema, não é porque você amamentou o primeiro filho que foi de um jeito que o segundo será igual, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que aí vem uma grande questão, né? A gente promoveu uma audiência pública aqui na casa sobre o Agosto Dourado, que foi bem interessante porque teve a participação também da chefe do banco de leite do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que é um banco de leite público, né? E eu acho muito interessante, quando eu estava, inclusive, no mandato municipal da bancada feminista, a gente teve a oportunidade de destinar uma emenda para esse banco de leite. Eu acho que é muito importante porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não têm condições de amamentar, que não conseguem, porque estão na UTI, por exemplo, ou porque realmente, por uma questão biológica, não conseguem amamentar seus filhos. Mas, mesmo assim, muitas crianças que não conseguiriam sobreviver, prematuros, por exemplo, sem o aleitamento materno, têm direito a esse aleitamento porque existe um banco público que fornece esse leite às crianças. Então, também o incentivo à doação de leite, a existência dos bancos públicos é algo que também fortalece muito essa importância do aleitamento, né? Conversamos com a mãe Paula Nunes, deputada da bancada feminista aqui da Lesp. Agora vamos à nossa pauta aqui da casa. Semana passada tivemos a aprovação de 2 projetos. O primeiro da instituição da Polícia Penal e o segundo da criação da SP Águas e também da agência que vai regulamentar todas as demais agências. Gostaria que a senhora falasse sobre esses projetos que foram para a sanção do governador. Bom, o projeto da Polícia Penal, que você mencionou primeiro, é um projeto que foi muito reivindicado pela categoria. Na verdade, essa polícia foi discutida, criada em âmbito nacional, aqui no estado de São Paulo também, mas quando houve, no início do nosso
nosso mandato a aprovação do aumento salarial para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, a Polícia Penal, que é gerida por outra secretaria, não pela Secretaria de Segurança Pública, mas sim pela Secretaria de Administração Penitenciária, ficou de fora porque era necessária a regulamentação dessa polícia para que o aumento salarial existisse. Então, essa foi uma reivindicação da categoria e que, felizmente, foi aprovado, né, um projeto que foi aprovado a tempo da sua aplicação já a partir do próximo ano, o tempo de vacância que é necessário. Mas é importante dizer que, junto com esse debate, vários outros vêm também. Eu apresentei nesse projeto uma emenda que não foi acatada pelo relator do projeto, para que fosse criada, no âmbito também da regulamentação da Polícia Penal, para além da Corregedoria, que é um órgão interno à própria Polícia Penal, que fosse criada também uma ouvidoria externa. As polícias civil e militar, elas já têm uma ouvidoria externa, que é gerida, né, que na verdade, a eleição passa pela Secretaria de Justiça, mas é um órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública, mas que passa por eleições de movimentos, entidades reconhecidas e que são eleitas para ocupar esse cargo de ouvidoria. Então, é realmente um ouvidor que não é parte da polícia e que serve para recolher denúncias, seja dos próprios policiais, seja também da comunidade no geral, né, a partir das violações que existem. Então, eu acho que seria fundamental que a Polícia Penal também tivesse esse modelo de ouvidoria externa e, infelizmente, isso não foi acatado no projeto, é uma luta que a gente vai ter que seguir fazendo. Inicialmente, não se sabe se a ouvidoria das polícias vai também abraçar a Polícia Penal. Não, mas provavelmente não, porque são secretarias distintas. Então, a gente apresentou essa emenda justamente para garantir que a Polícia Penal tivesse a sua própria ouvidoria externa e que as eleições acontecessem no molde do que já acontece a eleição da ouvidoria das polícias vinculadas à Secretaria de Segurança Pública. Então, essa é uma luta que a gente vai seguir fazendo. E por favor. Não, e o segundo projeto, né, que eu vou mencionar, que é outro projeto que o governador tinha bastante interesse em aprovar aqui na casa, que foi aprovado, que é o PLC das agências reguladoras, que cria a SP Águas, mas que também muda algumas atribuições da Artesp e da Arcesp, né, outras duas agências reguladoras aqui do estado. Nós votamos contra esse projeto e explico por quê. O problema desse projeto não é necessariamente o que está escrito nele. O problema desse projeto é o que ele significa de fundo. E eu tive a possibilidade de falar sobre isso na fala do plenário, porque é o seguinte: a gente sabe que existe uma agenda muito grande privatista do governador. O governador do estado de São Paulo pretende privatizar uma série de serviços públicos, como já fez com a Sabesp e pretende privatizar tantos outros. Quando o projeto de lei chegou aqui para casa, ele veio acompanhado de cartas trocadas entre secretarias. É praxe que isso aconteça. Ele vem acompanhado dessas cartas, né, no começo do projeto. E numa dessas cartas tinha um calendário de uma série de serviços que o governador pretende privatizar, seja esse ano, no próximo ano, em 2026, até o fim do seu mandato. E eu fiquei realmente assustada com essa lista. Porque lá tem gestão das escolas, todas as linhas do metrô. Então, não só o que já está sendo privatizado pelo governador, mas tantas outras coisas. E a gente tem visto um problema real com as privatizações que existem hoje. Posso falar das linhas 8 e 9, em que a população sofre muito e o governo controla bem pouco, né, controla bem pouco o que são as empresas, né? Então a população sofre com o caos no transporte público. A própria Sabesp também gera muita preocupação, esse modelo de privatização. Os parques, eu converso muito com os ativistas relacionados aos parques que têm sido privatizados e a gente vê uma série de denúncias de parques que antes eram acessados amplamente pela população, que agora as pessoas precisam pagar serviços tão básicos. Eu falo aqui de um tão perto da Assembleia, que é o Parque de Ibirapuera, que também é frequentado por pessoas que vêm até de outras cidades aqui, e hoje em dia não se faz uma refeição por menos de R$70 no Parque de Ibirapuera, depois da privatização. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para esses serviços públicos e falo sobre o problema que esse projeto tem, especialmente no que diz respeito a reestruturar, fazer um redesenho institucional para abarcar todas as privatizações que o governo do estado precisa fazer. Mas também tem um outro problema no projeto que não foi alterado, que é o que a gente chama de captura. O projeto, ele prevê a possibilidade de que dirigentes de empresas que são concessionárias, e a gente viu isso no caso da Sabesp, em que uma das
a empresa que ganhou a licitação para gerir a Sabesp, né, é uma empresa em que no seu quadro diretor também, no conselho gestor da Sabesp, um dos dirigentes foi deslocado para esse conselho. Então a gente vê e fala sobre isso, essa existência de uma captura, que é quadros dirigentes de empresas que são concessionárias, que eles vão para essas agências reguladoras. Então, existe um grande risco de que, na verdade, as agências reguladoras, como não existe uma quarentena, não existe um tempo em que a pessoa precisa ter entre sair da empresa e ir para a agência reguladora, a nossa grande preocupação... E o mesmo segmento. É que essas agências reguladoras passem a atender o interesse privado, né? O interesse das empresas, que são as empresas concessionárias. E isso é completamente a perda da função do Estado, que é de, pelo menos, gerenciar, pelo menos fiscalizar essas concessões que estão sendo feitas e que, na verdade, estão sendo feitas em larga escala, né? Como eu disse, a partir do calendário apresentado pelo governo do Estado. A senhora já está aqui no governo já há mais de 1 ano e meio, completando 1 ano e meio. Como é que é ser a deputada mais votada do Brasil, estar há 1 ano e meio aqui na Alesp? Especialmente uma grande responsabilidade, né? A gente já sabia que, chegando aqui, acho que a primeira vez que eu dei entrevista aqui no podcast foi bem no comecinho do mandato, né? Então, muita coisa ainda estava por vir, ainda tem muita coisa, claro, para acontecer, mas a gente sabia, ainda estava tateando, não sabia muito bem como as coisas iam se desenhar. Hoje a gente já sabe um pouco mais como a casa funciona, mas o sentimento de responsabilidade ele ainda é muito grande, né? Ser uma mulher negra, jovem no parlamento, representante de um mandato coletivo de 5 mulheres negras, é uma grande responsabilidade e a gente já viveu muitas coisas por aqui. Tem uma delas que eu acho que é a mais triste, mas algo que também nos traz uma grande carga de responsabilidade de seguir fazendo o nosso trabalho, que é a violência política, né? Então, durante o mandato, mesmo nesse curto espaço de tempo, eu sofri uma série de ameaças, mesmo grávida. Então, ameaças por e-mail, ameaças no meu gabinete, e que foram tratadas, estão sendo tratadas, né, pela polícia, discutidas e investigadas pela Polícia Federal, mas que chamam muita atenção porque a gente tem um caso muito emblemático de violência política no nosso país, que é a execução da Marielle Franco, que é justamente o caso que me motivou a entrar na política, que é entender a importância de que as mulheres negras ocupem esse espaço e que, infelizmente, mesmo quando nós ocupamos esse espaço, as nossas vidas seguem ameaçadas. E ver hoje que não só eu, mas diversas outras parlamentares negras no Brasil, parlamentares mulheres, parlamentares LGBTs no Brasil, inclusive aqui nessa casa, sofrem uma série de ameaças simplesmente por fazer o seu trabalho, é algo que nos chama muita atenção. Então, a gente começou também a encampar nacionalmente, com diversas outras parlamentares, movimentos coletivos, um movimento nacional, mesmo contra a violência política, né? Entendendo que uma ameaça a nós é, na verdade, uma ameaça à democracia. Porque uma parlamentar, como você disse, deputada estadual mais votada do Brasil, não ser impedida de exercer o seu trabalho por conta da violência política é algo que chama muita atenção e que deve ser tratado no âmbito da democracia mesmo, né? Não só no âmbito individual. Então, eu diria que isso é algo que eu esperava que podia acontecer, mas que chama muita atenção como foi rápido e como foi tão marcante, né? Num momento tão importante da minha vida, que era a minha gestação e o nascimento da minha filha. O seu mandato é marcado pelo feminismo popular, pelo antirracismo, também para a questão ecossocialista para a maioria da população trabalhadora. Como é que você viu o caso recente em Brasília, envolvendo um ministro, o assédio, uma secretária? Eu acho que esse caso todo, ele é muito triste. Ele deixou todas nós muito tristes, todas as pessoas que acreditam na importância da defesa dos direitos humanos, da defesa do povo negro, da defesa do feminismo negro, muito tristes, né? É claro que tem toda uma investigação para acontecer e a gente tem tomado muito cuidado para 2 coisas. Em primeiro lugar, para não desqualificar as denúncias das vítimas. Ao todo, são 14 vítimas que denunciaram para o Me Too tudo o que aconteceu. Então, é muito importante que vítimas de violência sexual sejam acolhidas, sejam respeitadas, tenham suas denúncias investigadas. Não tenham medo de denunciar. Não tenham medo de denunciar. E eu acho que o principal é dizer isso. É dizer que é muito importante que as pessoas que são vítimas de violência sexual, que são vítimas de assédio, elas saibam que vale a pena denunciar.
que é importante denunciar. Então, essa é a nossa principal preocupação. E uma outra preocupação também, nossa segunda preocupação, é garantir que o Tribunal da Internet não faça um trabalho que é um trabalho que deve ser feito pelas autoridades. Não é possível que também a pessoa que está sendo acusada de toda essa, né, violência seja uma pessoa já condenada pelo Tribunal da Internet e não tenha direito ao devido processo legal. Especialmente quando a gente está falando de pessoas negras envolvidas. A gente sabe que o chicote ele bate mais forte nas pessoas negras. A gente sabe que provavelmente esse ministro não é o único acusado de assédio em toda a estrutura do governo federal, em toda a estrutura de Brasília. Então, eu acho que agora é hora, especialmente, de termos muita calma. Calma para que as investigações aconteçam, calma para que as denúncias... De forma sigilosa, célere, respeitosa, para que as vítimas sejam acolhidas e para que o devido processo legal seja respeitado também para a pessoa que está sendo acusada. E eu acho que tem um tema que é... O Ministério de Direitos Humanos é muito importante para nós. Nós passamos por um momento muito triste na história do Brasil, que foi quando o Ministério de Direitos Humanos estava nas mãos de pessoas que ameaçavam os direitos humanos. Então, o que a gente quer agora é não invalidar o grandioso trabalho que os profissionais do Ministério de Direitos Humanos fizeram no resgate da concepção de direitos humanos, na luta pelos direitos humanos do nosso país, e desejar também, né, que a nova ministra, Macaé Evaristo, faça um grandioso trabalho à frente da pasta. É parte do que nós desejamos, porque a gente acha que é muito importante o trabalho do Ministério de Direitos Humanos, que ele siga funcionando, que ele siga fluindo e que já vinha fazendo um grande trabalho também aqui no Brasil. Agora, deputada, eu quero falar um pouco sobre clima para a senhora. Como é que a senhora está sobrevivendo a esse clima tão seco e também a flora? Como até tomei água quando você falou isso, né? É muito grave o que está acontecendo aqui, né? A cidade de São Paulo está sendo taxada dia a dia como o pior lugar para sobreviver. Cidade mais poluída do mundo. A cidade mais poluída do mundo. Isso num ranking que a gente fala de quantas cidades, né, no mundo. Então é muito sério isso que está acontecendo, é muito sério, especialmente quando a gente pensa as causas disso tudo. Porque não dá para atribuir só ao clima de forma genérica. A gente sabe que a poluição tem uma causa, há muitos indícios de que isso também está acontecendo por conta das queimadas essas que muitas vezes são intencionais. Então a gente passou também por um dia aqui em que houve muitas queimadas, o governo do estado foi muito célere em destinar centenas de milhões de reais para o agronegócio para que se recuperasse, mas agora é muito importante que o governo do estado adote uma postura, assim como as prefeituras, para garantir que o nosso povo sobreviva. Porque está todo mundo tossindo, sem conseguir respirar, as crianças nas escolas, e a gente sabe que infelizmente a estrutura da escola pública é super precária, então a gente está falando de crianças nas escolas que não tem ventilador e que dirá um umidificador, sabe? Então, assim, é possível que as escolas do estado de São Paulo, em âmbito municipal, em âmbito estadual, coloquem ao menos uma bacia com água, uma toalha molhada durante o dia, que mantenha os jardins irrigados, por exemplo, que aumente o fornecimento de água. Inclusive, nós protocolamos uma indicação para que o governador decrete o estado de emergência climática aqui no estado. Isso tem que ser acompanhado de algumas medidas, por exemplo, a distribuição de máscaras para as pessoas, e falo especialmente das áreas mais vulneráveis, né? Inclusive, hoje o governador, uma regulamentação da Secretaria da Saúde já indica a questão da utilização daquelas máscaras mais potentes, PFF2, né? Para que as pessoas utilizem nas cidades onde há queimada, onde a queimada é muito forte. Pois é, mas e quem não tem acesso a esse tipo de máscara? A gente viu na pandemia, quando a gente lutava para ir atrás dessas máscaras, que elas são caríssimas. E a gente vive um momento em que, infelizmente, as pessoas, muitas não conseguem comprar. O governador tem a responsabilidade de olhar para a população mais vulnerável e garantir também a distribuição de máscaras. E também é muito importante que o governador monte um conselho, a gente também fala isso na nossa indicação, formado por profissionais de saúde, que pensem nesse momento quais são as principais medidas que devem ser adotadas. Então, a verdade é, nós estamos vivendo um momento muito crítico, isso não é culpa só da mãe natureza, isso é culpa da ação do homem, isso é emergência climática, isso é culpa da ação das pessoas, especialmente do modelo desenfreado de agronegócio que nós temos no nosso país. Então, é muito importante agora, com a mesma celeridade que o governador teve para destinar verba para a recuperação do agronegócio diante das queimadas, que ele tenha também a mesma celeridade de adotar medidas
medidas que possibilitem a vida das pessoas, né? Inclusive um projeto seu que foi aprovado aqui na casa, sancionado, virou lei, a lei do Dia Estadual da Luta contra as Mudanças Climáticas. Com certeza, o dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro é um dia que é conhecido mundialmente por conta de mobilizações e manifestações de luta pelo clima e internacionais, né, que são feitas especialmente e organizadas pelo Fridays for Future. Então é muito importante, a gente já tem uma lei como essa também no município de São Paulo, ela foi aprovada pelo mandato da bancada feminista no município de São Paulo e agora foi aprovada, sancionada aqui no estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo tem um dia que reconhece a necessidade de combater as mudanças climáticas. Só de existir esse dia, nós já estamos dizendo que as mudanças climáticas existem. Então, ao dizer isso, nós precisamos também de ações concretas de políticas públicas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Agora, deputada, a senhora apresentou um projeto que ainda está tramitando nas comissões no que diz respeito à vacinação contra o HPV na rede estadual. Seria uma vacinação nas escolas para aumentar o índice vacinal das meninas e meninos? Sim, infelizmente a gente tem visto, e falo do HPV, mas posso falar de outras doenças, né? O retorno, inclusive, de doenças que estavam erradicadas no Brasil, é o caso da coqueluche. Eu que tenho uma filha pequenininha, fico desesperada com isso, né? A médica dela até me disse uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela falou, Paula, quando a gente aprendeu na faculdade, quando eu aprendi na faculdade a coqueluche, os professores disseram, não, nem precisa se preocupar tanto com isso, porque essa é uma doença que está erradicada no Brasil. E agora, como pediatra, eu estou atendendo no pronto-socorro cada vez mais crianças que têm coqueluche, que estão com coqueluche, que é uma doença seríssima, e que estão com essa doença porque o índice vacinal é muito baixo. Então, infelizmente, durante a pandemia, houve uma campanha de desinformação com relação à vacina, e a queda vacinal para todas as doenças caiu muito de lá para cá. Então, a gente precisa garantir a recuperação da vacinação de todas as doenças, mas o HPV é uma delas. Infelizmente, quando a gente, em primeiro lugar, proíbe a existência de educação sexual nas escolas, a gente está também impedindo as pessoas de terem acesso a informações adequadas sobre como se proteger da contaminação por doenças, não só da gestação indesejada, não só da gestação na adolescência, mas também na prevenção de doenças. Então é importantíssimo ter campanhas e garantir a ampliação vacinal do HPV e também, né, de outras doenças, para que a gente garanta a cobertura vacinal adequada e que essa doença realmente deixe de existir, né? No último mês de agosto, a senhora apresentou um projeto sobre lesbocídio. Detalhe, explica pra gente, porque a gente não é acostumado a ouvir esse termo. Sim. Bom, o mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? O mês em que a gente reconhece também a importância de tornar visível esse debate, visível às pessoas lésbicas. E por que a gente fala de visibilidade? Porque, infelizmente, mesmo no movimento LGBT, na nossa sociedade, muitas vezes, em algumas das tantas letras que a gente tem no movimento LGBT, algumas delas ficam de fora do debate público. Então, falar sobre a importância do combate ao lesbocídio, ou seja, do assassinato de mulheres lésbicas, é algo importantíssimo para se debater no mês de agosto. Então, pensar em campanhas, em formas de conscientização, mas também de prevenção dessas mortes é algo muito importante. As mulheres lésbicas também sofrem uma violência muito grande no que diz respeito ao estupro corretivo. Então, é quase como se houvesse uma ideia de, não, na verdade você gosta de mulher, de se relacionar amorosamente, sexualmente com mulher, porque você não sabe direito como é se relacionar com homem. Então, tem uma ideia na sociedade, isso é um índice de segurança pública mesmo, de promover estupros contra mulheres lésbicas, quase que para dizer que eu vou te ensinar a ser mulher de verdade. Então, esse é o que a senhora acabou de falar, é o estupro corretivo? Estupro corretivo. Nunca tinha ouvido falar esse termo. É, como se fosse uma ideia de corrigir mesmo a sexualidade de alguém, como se a sexualidade, na verdade, fosse doença. Como se a orientação sexual fosse doença. Então, a gente precisa falar sobre isso, o mês da visibilidade lésbica serve para isso. O nosso mandato é um mandato com mulheres LGBTs também, né? Nós temos uma codeputada que é transexual, nós temos uma codeputada que é mulher cis bissexual, então o nosso mandato também serve bastante de instrumento para os debates das questões LGBTs como um todo, e no mês de agosto nós achamos que era fundamental trazer esse debate à tona. É preciso deixar o tabu de lado. Com certeza. No caso, só retomando ainda a questão da vacinação do HPV,
as crianças teriam, os adolescentes teriam que ter autorização dos pais, mas certamente todas as classes receberiam a vacina. Essa é a ideia, né? A ideia é realmente, claro que tem muitos detalhes e que devem ser regulamentados também pelo governo do estado, mas a ideia é ampliar a cobertura vacinal. Então, existe uma idade que é prevista para vacinação do HPV, né? Então, o próprio Ministério da Saúde prevê uma faixa etária, que se não me engano é de 9 entre 14 anos, para vacinação dessas crianças, sejam elas meninas, sejam elas meninos, porque ainda que entre os homens a doença se manifeste menos, os homens são transmissores do vírus do HPV. O que gera câncer no futuro das mulheres. Exatamente, então, inclusive entre as mulheres o índice de mortalidade por conta do câncer de colo do útero, que pode se desenvolver a partir do HPV, é gravíssimo, né? Muito alto, é uma das maiores causas de mortalidade entre as mulheres. Então é fundamental que a gente amplie essa vacinação nessa faixa etária aí, que é a mais propensa à vacinação, porque é antes do início da atividade sexual. Deputada, gostaria que a senhora aproveitasse esses minutos finais para deixar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do podcast da Lesp. Ah, legal. Bom, quero dizer que, assim, é muito legal estar aqui, é sempre muito importante. Eu acho que o nosso papel aqui como parlamentares também é garantir a disseminação das nossas ideias. Não adianta nada a gente ficar encastelado dentro da Assembleia Legislativa, fazendo o que a sociedade pode entender como nosso trabalho, se as nossas ideias não chegarem mais longe. E eu acho que o podcast da Lesp é um grande instrumento para fazer as nossas ideias chegarem mais longe, promover debates de forma respeitosa, de forma democrática. Então, agradeço muito o convite, espero que as pessoas gostem do nosso papo. Deputada, volte sempre. Com certeza, pode deixar. Hoje o nosso papo aqui, a nossa conversa foi com a deputada Paula da Bancada Feminista. A você que nos acompanha aqui no podcast da Lesp, na Rede Alesp, atenção, toda a nossa segmentação é multiplataforma. Você nos ouve na TV, no YouTube, também no Spotify. Até mais e obrigada pela sua audiência.